Faixas de médias móveis. Neste vídeo irá aprender sinais da faixa de média móvel, tais como inversões em alta e em baixa, a entrada Knot, a entrada de alinhamento em alta, bullish, e em baixa, bearish, e a saída em cascata, waterfall exit. A faixa de média móvel é construída por combinar 10 médias móveis, capturando a variedade de diferentes ciclos de tempo. Uma combinação popular é o uso de 5 médias de curto prazo, os períodos 4, 7, 11, 14 e 17 de médias móveis, conjuntamente com outras 5 médias a longo prazo, os períodos 30, 35, 40, 45 e 50 de médias móveis. O grupo das médias a curto prazo representa a visão do mercado dos negociadores ou especuladores. O grupo das médias a longo prazo representa a visão do mercado de negociadores e investidores. Um forte sinal de inversão em alta é dado quando as seguintes condições são cumpridas. Condição 1. Todas as médias móveis a curto prazo cruzam de baixo para cima todas as médias móveis a longo prazo. Condição 2. Médias móveis a curto prazo estão positivamente alinhadas, isto é, o quarto período de média está acima do sétimo, e este acima do 11º, e este acima do 14º e por aí em diante. Condição 3. As médias móveis estarem todas próximas umas das outras, formando uma faixa estreita. A entrada é ativada acima do máximo da vela que gerou o sinal, e um stop loss pode ser colocado abaixo da faixa de média móvel. Um forte sinal de inversão em baixa é dado quando as seguintes condições são cumpridas. Condição 1. Quando todas as médias móveis a curto prazo cruzam de cima para baixo todas as médias móveis a longo termo. Condição 2. Quando as médias móveis a curto prazo estão negativamente alinhadas, isto é, a média do quarto período está abaixo do sétimo, este abaixo do 11º, este abaixo do 14º e por aí em diante. Condição 3. As médias móveis estarem todas próximas umas das outras, formando uma faixa estreita. A entrada é ativada acima do mínimo da vela que gerou o sinal, e um stop loss pode ser colocado acima da faixa de média móvel. Um fraco sinal de inversão em alta é dado quando as seguintes condições são cumpridas. Condição 1. Todas as médias móveis a curto prazo cruzam de baixo para cima todas as médias móveis a longo prazo. Condição 2. Médias móveis a curto prazo estão positivamente alinhadas, isto é, o período 4 da média está acima do sétimo, este acima do 11º e este acima do 14º e por aí em diante. Condição 3. As médias móveis estarem afastadas umas das outras, formando uma faixa larga, dando um sinal fraco. A entrada é ativada acima do máximo da vela que gera o sinal, e um stop loss pode ser colocado abaixo da faixa da média móvel. Um fraco sinal de inversão em baixa é dado quando as seguintes condições são cumpridas. Condição 1. Todas as médias móveis a curto prazo cruzam de cima para baixo todas as médias móveis a longo prazo. Condição 2. As médias móveis a curto prazo estão negativamente alinhadas, isto é, o quarto período de média está abaixo do sétimo, este abaixo do 11º e o 11º abaixo do 14º e por aí em diante. Condição 3. As médias móveis estarem afastadas umas das outras, formando uma faixa larga e dando um sinal fraco. A entrada é ativada abaixo do mínimo da vela que gerou o sinal, e um stop loss pode ser colocado acima da faixa da média móvel. Um sinal de entrada Knot é dado quando as seguintes condições estão em vigor. Condição 1. A consolidação extrema de todas as 10 médias móveis numa área em particular. Condição 2. Uma consolidação lateral. Após um Knot na faixa, é esperada uma penetração, breakout, volátil. No entanto, a direção não é conhecida. Então os negociadores confundem o mercado ao executar ordens em ambos os lados.
Uma ordem de compra é executada acima da área de consolidação, com a respectiva ordem stop loss abaixo desta, e uma ordem de venda é executada abaixo da área de consolidação, com a respectiva ordem stop loss acima desta. Embora a penetração possa acontecer em qualquer direção, alguns negociadores usam a média móvel a curto prazo e tentam especular sobre a direção de penetração mais provável. Um sinal de alinhamento em alta é dado quando as seguintes condições são cumpridas. Condição 1. Todas as médias móveis a curto prazo estão acima de todas as médias móveis a longo prazo. Condição 2. Todas as médias móveis a curto prazo estão positivamente alinhadas, isto é, o quarto período volta a subir e ficar acima do sétimo, este acima do 11º e este acima do 14º e por aí em diante. Condição 3. As médias móveis estarem todas próximas umas das outras, formando uma faixa estreita. A entrada é ativada acima do máximo da vela que gerou o sinal, e um stop loss pode ser colocado abaixo da faixa da média móvel. Um sinal de alinhamento em baixa é dado quando as seguintes condições são cumpridas. Condição 1. Todas as médias móveis a curto prazo estão abaixo das médias móveis a longo prazo. Condição 2. Todas as médias móveis a curto prazo estão negativamente alinhadas, isto é, o quarto período volta a descer e ficar abaixo do sétimo, este abaixo do 11º e este abaixo do 14º e por aí em diante. Condição 3. As médias móveis estão todas próximas umas das outras, formando uma faixa estreita. A entrada é ativada abaixo do mínimo da vela que gerou o sinal, e um stop loss pode ser colocado acima da faixa de média móvel. Uma saída em cascata em alta é dada quando as seguintes condições são cumpridas. Condição 1. Todas as médias móveis a curto prazo estão acima de todas as médias móveis a longo prazo. Condição 2. Todas as médias móveis a curto prazo estão positivamente alinhadas. Condição 3. O quarto período da média móvel cruza abaixo do sétimo e do 11º período da média móvel. A saída é ativada abaixo da vela que gerou o sinal. Uma saída em cascata em baixa é dada quando as seguintes condições são cumpridas. Condição 1. Todas as médias móveis a curto prazo estão abaixo de todas as médias móveis a longo prazo. Condição 2. Todas as médias móveis a curto prazo estão negativamente alinhadas. Condição 3. O quarto período da média móvel cruza acima do sétimo e do 11º período da média móvel. A saída é ativada abaixo do mínimo da vela que gerou o sinal. Sinais em alta. Quando um sinal é identificado, um círculo ou uma seta irá delinear o sinal com uma descrição no painel de monitorização. Ao clicar no envelope no lado esquerdo, abre um painel adicional com mais informação sobre o sinal de negociação. Neste caso, um knot a sinalizar uma possível penetração da consolidação lateral. No caso de um sinal knot sinalizando uma possível penetração em qualquer das direções, uma ordem de entrada de compra pode ser executada acima da área de consolidação e uma ordem de entrada de venda pode ser executada abaixo da área de consolidação. Quando a entrada longa é ativa. Quando o preço passar acima do máximo do padrão lateral, a posição longa é ativada, com um stop loss abaixo da área de consolidação. A entrada da negociação longa implica o cancelamento da ordem curta. Quando uma inversão em alta é identificada, uma seta verde aparece abaixo da vela, dando o sinal. Mais informação sobre o sinal pode ser encontrada no painel de monitorização ao clicar no envelope à esquerda do painel. Uma fraca inversão em alta sugere novas posições longas e uma saída para as posições curtas restantes. Uma entrada pode ser executada acima do máximo da vela com um stop loss de proteção abaixo da faixa de média móvel. Como o mercado continua a subir e ativa a entrada anterior, um novo sinal de alinhamento em alta é identificado. Um alinhamento em alta sinaliza uma continuação do movimento ascendente, existindo mais informação sobre o sinal disponível no painel de monitorização. Quando um novo sinal de alinhamento em alta é gerado, uma entrada pode ser executada acima do máximo da vela.
com um stop loss como proteção colocado abaixo da faixa da média móvel. A nova tendência em alta é considerada ativa enquanto o preço permanecer acima do grupo de médias móveis a longo prazo. Um forte movimento correto após um alinhamento em alta pode desencadear uma saída em cascata em alta. Uma saída em cascata sinaliza o fim da onda em alta e sugere a saída de qualquer posição longa restante. A saída para qualquer das posições longas remanescentes pode ser executada abaixo do mínimo da vela que gerou o sinal. Sinais em baixa. Num movimento descendente, um alinhamento em baixa será identificado com uma seta vermelha. Ao clicar no envelope no painel de monitorização, este mostrará mais informação sobre o sinal. Um alinhamento em baixa sugere novas posições curtas e a saída de qualquer posição longa remanescente. Podia ser executada uma entrada abaixo do mínimo da vela, com um stop loss de proteção acima da faixa de média móvel. A entrada é ativada à medida que o mercado continua a descer e mais abaixo do nível de entrada. À medida que o mercado continua a descer, um novo sinal de alinhamento em baixa é gerado. Um nível de entrada pode ser colocado abaixo do mínimo da vela, com um stop loss como proteção colocado acima da faixa de média móvel. Numa fase de tendência forte, é provável que mais sinais sejam gerados ao longo do caminho. Outro sinal em baixa pode ser usado se as entradas anteriores não fossem vistas. Novamente, uma entrada colocada abaixo da vela que gera o sinal com um stop loss acima da faixa de média móvel. Um forte movimento corretivo após um alinhamento em baixa pode desencadear uma saída em cascata em baixa, com uma seta verde. Uma saída em cascata sinaliza o fim da onda em baixa e sugere uma saída de qualquer posição curta remanescente. Uma saída pode ser executada acima do máximo da vela que gerou o sinal. Configurações do indicador. O painel de monitorização delineia todos os sinais nos períodos de tempo ativados. Os períodos de tempo podem ser ativados ou desativados na parte de cima do painel de monitorização. Podem ser encontradas mais opções nas configurações do indicador. Para aceder à configuração do indicador, clique com o botão direito do rato sob o gráfico e selecione a lista do indicador. Selecionar a faixa de Avramis e seguir para a aba de entradas. Daí, pode ajustar os parâmetros do indicador. No topo da lista, o idioma do indicador pode ser alterado a partir do menu suspenso. A próxima opção é ativar o modo Scanner, que está disponível na versão avançada da ferramenta. A seguir, os períodos de tempo selecionados no painel de monitorização podem ser ajustados. Todos os 6 períodos de tempo que aparecem no painel de monitorização podem ser ajustados a mostrar o período de tempo escolhido. Através do menu suspenso, pode selecionar Mostrar qualquer período de tempo no painel de monitorização. Além disso, as dimensões do painel de monitorização podem ser ajustadas. A partir desta opção, a altura e largura do painel podem ser alteradas a par da largura de cada coluna. A profundidade do indicador refere-se ao número de velas às quais este indicador é aplicado. Com a entrada do número 150, a faixa do indicador será visível através das últimas 150 velas. Duração do sinal refere-se a quantas velas a seta de sinalização continuará a mostrar após o sinal ser gerado. Uma entrada de 2 implica que em 2 velas, após o aparecimento do sinal, o círculo ou seta será retirado do gráfico. Percorrendo as configurações para baixo, o tipo de cálculo para as médias móveis pode ser escolhido entre as opções média móvel simples, exponencial, suavizada e linear ponderada. Os períodos e cor de cada média móvel podem ser ajustados adequadamente para cada um ao selecionar uma cor em alta e em baixa para a média móvel. Através do tipo de gráfico de faixa, a visualização das linhas da faixa podem ser ajustadas através das opções do menu suspenso. Restringir a percentagem afeta a sensibilidade do indicador em definir uma faixa ampla ou estreita, o que pode afetar a força do sinal. No entanto, a coisa mais interessante que pode fazer nas configurações do indicador é ativar o modo Scanner, no topo da lista. Quando o modo digitalizador estiver ativo,
o indicador irá digitalizar todas as seguranças mostradas na janela de vista do mercado à esquerda e identificar todos os sinais ativos através dos períodos de tempo ativados. Ao clicar no envelope próximo a qualquer um dos sinais, muda o gráfico para o período de tempo do sinal, com mais informação disponível no painel de monitorização. Para uma digitalização mais rápida, use um número menor de seguranças na janela de vista do mercado. No nosso próximo vídeo, iremos falar do índice de movimento direcional da média. Obrigado por verem o vídeo.